Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Galerinha do agro que está aí nos assistindo, né? Chegou o grande dia aí do nosso evento Mulheres na Gestão da Pecuária Leiteira, um projeto realizado em parceria entre a Agro Mulher e a Ideagri. Bom, primeiramente queria dizer que eu estou muito feliz com essa iniciativa, porque faz parte aí do nosso propósito, né? Trazer capacitação, integração, valorização das mulheres e também networking, né? E hoje estarão presentes aqui com a gente várias mulheres, né, profissionais de excelência para abordar conteúdos aí fantásticos para vocês. Então, ao longo desses dias, fiquem ligadinhos aqui com a gente, que vamos falar muito sobre bem-estar animal, alimentação, gestão, rentabilidade, né? Enfim, pautas importantíssimas para quem atua na área da gestão da pecuária leiteira. Enfim, gostaria também, né, de parabenizar todas as pessoas relacionadas a este evento, né, equipe da Ideagri, equipe da Agromulher, que estamos aí, vem realizando um trabalho fantástico para que a gente pudesse estar aqui hoje trazendo o melhor conteúdo para vocês. Tá certo? Então, antes, eu gostaria de convidar para estar aqui com a gente hoje Camila Bernardes, que é coordenadora de desenvolvimento da Ideagri, e também a nossa querida Udi, que é a idealizadora do projeto Mulheres Agrícolas, que vai estar aí com vocês ao longo desses dias, fazendo a mediação de todas as palestras. Então, pessoal, aproveitem, tá certo? Fiquem ligados e Camila e Udi, arrasem aí como sempre, viu? Beijo para vocês. Olá, aí pessoal, bom dia. Udi, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Camila. Sejam todos bem-vindos a esse grande evento maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar com você. E vamos arrasar, né? Vamos aí compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento, que é isso que faz com que todos possam evoluir dentro do agro, não é mesmo, Camila? É isso aí, Udi. Rapidamente eu queria falar algumas palavrinhas. A Vanessa me apresentou, eu sou coordenadora de desenvolvimento de negócios da Ideagri e queria falar o quanto a gente está feliz em finalmente dar start, né, iniciar esse projeto que a gente vem trabalhando com tanto carinho nos últimos meses. Queria agradecer principalmente a todo mundo que ajudou na organização desse evento, então ao pessoal da Agromulher Academy, principalmente nas figuras da Vanessa e da Paola, que nos apoiaram durante todo o momento, a você, Udi, que já está aqui com a gente, que vai mediar todas as palestras desse evento, muito obrigada pelo apoio. Queria agradecer, claro, a todas as palestrantes incríveis que estão dedicando o momento do tempo delas para estarem aqui dividindo conhecimento com a gente. Então, meu muito obrigada. Queria falar rapidamente sobre a Ideagri, para quem ainda não nos conhece. Nós somos uma empresa no ramo da tecnologia, então a gente desenvolve um software de gestão para pecuária. O nosso objetivo é que, através do nosso sistema, nós entregamos, né, com o nosso sistema, controles zootécnicos e controles financeiros. Então, nosso objetivo é que as pessoas possam ter um maior controle com dados confiáveis sobre a gestão da própria propriedade, então, indicadores, métricas, tudo que possam fazer com que as pessoas desenvolvam realmente essa gestão da própria propriedade, técnicos que trabalham com o nosso software, corporações que trabalham com o nosso sistema. Então, se você ainda não conhece nosso sistema e quiser testar, acesse www.agronegocioprofissional.com.br/ideagri-leite. Se alguém da produção puder, por gentileza, colocar o linkzinho para as pessoas, vai ser um prazer ter você conhecendo nosso sistema. A Ideagri hoje está presente em aproximadamente 5.000 fazendas, em todas as regiões do Brasil, inclusive em alguns países da América Latina. Nós somos os responsáveis pelo desenvolvimento do IILB, que é o Índice Ideagri do Leite Brasileiro, que é um benchmarking do setor para medir a eficácia e a eficiência da produção e qualidade, eficiência e qualidade da produção leiteira. Inclusive, no dia 17 de dezembro, às 19 horas, como parte desse evento, a gente vai ter o lançamento da 8ª edição, então não perca. E, finalmente, para a gente poder passar a bola para que a gente, de fato, iniciar esse evento, eu queria só demonstrar a importância desse evento para o setor. É o maior evento do Brasil nesse sentido, então a gente sabe da responsabilidade, a gente pensou nos detalhes com muito carinho. Hoje as mulheres já são grande maioria
nos cursos de graduação voltados para o setor do agro. Inclusive, a gente vê o aumento da participação na gestão das fazendas, em sindicatos, instituições de ensino, e foi por isso que a gente decidiu fazer esse evento para reforçar a importância da mulher na gestão cada vez mais forte. E claro que a gente tem homens aqui hoje presentes, eles são muito bem-vindos, afinal a gente precisa contar com a participação deles também, e essa integração, essa equidade, para que a gente possa desenvolver o agro da melhor forma possível, de uma forma mais sustentável. Então, eu estou muito feliz com esse evento, espero que vocês gostem, espero que vocês consigam absorver conhecimento, e vamos que vamos, porque o mais importante é o conteúdo que está por vir. Muito obrigada, aproveitem. E galerinha, coisa de palavras lindas, né, Camila? Nossa, a gente vê o quanto o nosso setor está desenvolvendo, o quanto existem pessoas engajadas, preocupadas com essa evolução, para propor justamente as melhores soluções para o nosso agro, né? E eu queria dizer que eu estou extremamente feliz, estou muito alegre de estar participando desse evento de uma forma mais ativa, né? Estar aqui acompanhando todas as trocas, todas as interações, ver o quanto existe aí esse universo extremamente complexo, né? Querendo justamente interligar soluções, interligar desafios para propor sempre aquilo que é melhor para o nosso agro, né? Tá ali congregando cada vez mais conhecimento, né? Possibilitar que todos possam evoluir de uma certa forma. E hoje, né, em especial aqui, a gente vai estar falando sobre pecuária leiteira, vai estar falando sobre gestão, né? E a gente sabe que inserir isso nas propriedades, né, é um processo de bem-estar animal e é fundamental para que haja produtividade, sustentabilidade da atividade, né, e exista a rentabilidade, né? As propriedades rurais são as nossas empresas e a gente deve buscar que elas tenham esse retorno financeiro, né, tenham esse retorno de gestão para que haja essa evolução, né? E o bem-estar animal, ele está justamente sendo apontado como um dos processos cruciais para que haja essas boas condições físicas e psicológicas dos animais, que são fatores que impactam diretamente na produção, né? A IDEAGRA está trabalhando diretamente, pensando nesses detalhes, pensando em tudo isso para propor soluções cada vez mais assertivas para os nossos produtores rurais. E por falar disso, né, hoje a gente vai ter uma convidada maravilhosa, né, pessoal? Além de estar falando sobre essa perspectiva, além de estar falando sobre nós, sobre a importância do bem-estar animal, né? E vai falar também um pouquinho sobre o programa Beba Mais Leite, de maneira brilhante, óbvio, né? Que ela é maravilhosa, a Helena Cashberg, médica veterinária, fera em qualidade e bem-estar animal, né? Não é à toa que ela é doutora nesse assunto, além de ser sócia da Integral Comunicação e diretora das certificações Beba Mais Leite. Seja bem-vinda, Helena. Enfim, né? Qualquer palavra que eu fale aqui ainda é pouco para expressar o quanto você é engajada nesse sentido de pensar e propor novas soluções, né? Estudando, profissional da área, doutora da área. E com certeza a gente vai aprender muito aqui com você. Eu confesso que eu já vou começar aqui a anotar, já vou começar a fazer minhas anotações para também fazer pergunta, que eu gosto de fazer pergunta também. Então, qualquer seu, Helena, fique à vontade. Vamos estar aqui contemplando as suas palavras. Bom dia a todos, bom dia a todas, né? Udi, muito obrigada aí pelas palavras, assim, eu estou extremamente feliz, honrada por estar participando desse evento também, né? Feito por mulheres, para mulheres, né? Um evento, assim, que para fechar o ano aí, um ano difícil, né? Mas para a gente fechar aí com muito conteúdo, com muita qualidade, e eu estou muito feliz, em nome da nossa empresa, da Integral Comunicação, agradeço aí a oportunidade da gente falar de um assunto tão relevante aí, tão atual, né, tão próximo da nossa realidade, mas com uma série de desafios. Então, vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar. E o tema que me foi proposto, e todo mundo vendo? Tá tudo certo aí? O tema que me foi proposto, então, foi falar da certificação de bem-estar animal como uma estratégia de diferenciação e agregação de valor, né? Quando a gente conversou sobre a forma de estruturar o tema, eu achei muito interessante essa abordagem, apesar do bem-estar ele já estar permeando aí as cadeias produtivas há muitas décadas, né?
mas trazer esse assunto agora, atualmente, para a roda de discussão, acho que ele é extremamente pertinente, porque a gente vem falando de bem-estar, mas com outro olhar, né? E aqui eu vou trazer um olhar de certificação, contar para vocês um pouco do nosso trabalho e de como a gente vem desenvolvendo esse mercado e trabalhando aí, completamos um ano de certificação agora em outubro, né? Desse programa que a gente trouxe para o mercado e acho extremamente importante a gente tratar ele de maneira bem holística, né? Então, interromper um segundinho, perdão, é só porque a apresentação ainda não está no ar. Se quiser colocar aí, eu já confirmo para você se ela entrou aqui para a gente. Isso, agora foi, perfeito. Agora foi? Então, beleza. Perfeito. Obrigada, Helena. Muito bom. E então, a forma como eu estruturei a apresentação, né, os tópicos que eu vou abordar, falar um pouco do bem-estar animal, pensando no tema em si, né, da realidade que existe e quais são as tendências em relação ao bem-estar, falar um pouco de certificações de qualidade, que é algo muito novo dentro do nosso setor, principalmente dentro da pecuária leiteira, mostrar um pouco dos desafios e como as certificações podem agregar valor, né, para os produtos e para os negócios. Existe uma narrativa de que só o produto ou o derivado lácteo agrega valor. Não, a gente consegue com as certificações agregar valor aos nossos negócios, né? Isso que eu vou trazer um pouquinho para vocês. E falar da certificação de bem-estar do Beba Mais Leite, né, especificamente, e fazer algumas considerações aí, umas provocações para a gente depois poder passar para as perguntas, né? E aqui, só comentando um pouquinho a questão do Beba Mais Leite, né, é um movimento de estímulo ao consumo de lácteos, né, acho que a grande maioria do público, né, ouviu falar, conhece, é um movimento que já existe há quase 5 anos, né, e é um trabalho que a gente vem fazendo aí com o propósito de estimular o consumo de leite e dos derivados, né? E as certificações do Beba Mais Leite é um dos pilares do programa, e a forma como a gente estimula o consumo de lácteos, né? Então, é uma forma da gente comunicar melhor com o mercado, é uma forma da gente trazer atributos de qualidade, rastreabilidade, origem para os produtos, né? Então, por isso, as certificações estão dentro do guarda-chuva do Beba Mais Leite. E aí, falando de bem-estar, então, né, como eu comentei, não é um assunto novo, o bem-estar existe aí desde o século passado, né, que se fala em bem-estar. O primeiro conceito de bem-estar animal foi citado aí pela primeira vez na década de 60, pelo Comitê Bramble, né, na Inglaterra. Então, é um assunto que já permeia aí o meio científico e o meio produtivo há bastante tempo. Então, o meu objetivo aqui não é me delongar em práticas de bem-estar, né? E longe de mim, porque temos aí academia, temos aí pesquisadores extremamente renomados que trabalham com o tema há muito tempo, e as práticas em si já estão muito consolidadas, e a gente entende que não é o fórum para discutir técnicas de bem-estar animal, né? Então, eu vou passar essa visão, né, esse panorama geral para a gente ir introduzindo o assunto, pensando aí, né, nos primórdios. Então, a gente tem aí, lá também, década de 60, o conceito das 5 liberdades, né, que foi desenvolvido por John Webster em 1967, onde ele trabalhou os conceitos das 5 liberdades, e isso é mais do que consolidado, né? Pensando em todas as espécies animais, não só bovinos de leite, então pensando nos pequenos animais, pensando em todos os animais de produção, as 5 liberdades que são fundamentais aí para o bem-estar animal. Então, o animal está livre de sede, fome e má nutrição, livre de desconforto, livre de dor, injúria ou qualquer tipo de doença, enfermidade, livre para expressar o seu comportamento natural, né, e livre de medo e de estresse.
Então, o conceito das 5 liberdades, ele teve como objetivo regularizar as práticas, tanto do meio ambiente, como garantir o bem-estar animal de todas as espécies. Então, foi um marco muito importante aí quando o John Webster trouxe esses conceitos para dentro da produção animal. E aí, mais para frente, né, década de 90, esse conceito foi um pouco mais elaborado, né, por Mallory Reid, em 94, onde trouxe uma visão mais holística, mais sistêmica, com o conceito dos 5 domínios. Né? Então, aqui houve uma evolução na questão das 5 liberdades para trabalhar mais pilares específicos, né? Mas também não deixando de olhar a questão dos estados mentais e da questão toda do animal em si, mas com uma visão muito mais holística, muito mais sistêmica do que é bem-estar animal. Né? E aí, assim, pensando que a gente tem os conceitos, né? A gente também tem os órgãos reguladores que trabalham bem-estar. Então, o meu objetivo aqui é mostrar um panorama para vocês de que existem os conceitos, existe o governo regulando e as entidades internacionais trabalhando através de planos estratégicos, formas de desenvolver a questão do bem-estar animal para trazer competitividade para o nosso agronegócio, trazer benefícios para a sociedade. Então, a gente tem comissão permanente dentro do MAPA, trabalhando a questão do bem-estar. A gente tem instituições que cooperam através de pesquisas e trabalhos e reuniões e discussões, né, em relação às práticas de bem-estar animal, pensando em todas as cadeias, né, aqui não falando ainda só de bovinos de leite, mas pensando em todas as cadeias produtivas, né. Existem uma série de instruções normativas, decretos e legislações que vem trazendo esse olhar mais regulado para o bem-estar animal. E aqui eu quero muito salientar o grupo de estudos e pesquisas em etologia e ecologia animal, que é o grupo ético, né, do professor Matheus Paranhos, que tem um papel fundamental aí nesse trabalho todo de bem-estar animal e de trazer todos esses conceitos, né? O gado de corte, pensando em bovinos, né? Gado de corte é um mercado já muito mais avançado do que o leite, talvez muito pelo fato do leite não ser uma cadeia exportável, onde as exigências não são tão rígidas, né? Ainda é uma cadeia que historicamente, ela é de todas a mais atrasada do ponto de vista de regulamentação. Né? A gente tem aves e suínos muito avançado, bovinos de corte um pouco mais avançado ainda, e bovino de leite ainda na lanterna do processo. Né? Então, longe de ser uma crítica, eu acho que isso é uma evolução e um amadurecimento natural da cadeia, mas é a cadeia, sim, que tem a maior dificuldade de implantação das práticas e talvez a maior dificuldade de entender que isso faz parte do processo de evolução da cadeia, né? E aí, assim, em função disso tudo, né, as coisas vêm evoluindo e em 2019 a Organização Mundial de Saúde Animal, né, a OIE, a FAO e a IDF juntas, elas desenvolveram um manual atualizado pensando em produção leiteira, né? Então, existe um guia de boas práticas em que essas 3 instituições trabalharam juntas para alinhar todos esses propósitos e dentro desse guia, elas afirmam, né, que o maior desafio do setor pecuário leiteira, né, pecuária leiteira, é o bem-estar animal. Então, é algo que está presente, né? A gente vê que, ao mesmo tempo que as práticas avançam com a pesquisa, a gente fala muito disso, mas ainda assim a gente tem um caminho a percorrer, né? E aí isso mostra, né, algumas pesquisas corroboram aí com essa questão de que mesmo que a gente trabalhe práticas de bem-estar animal com as fazendas, com os produtores, a gente ainda vê situações como essas relatadas aqui nesse paper, né, onde morte por sede ainda existe, como a falta de protocolos de vacinação obrigatória ainda
não são cumpridos, existe ausência de diagnóstico de enfermidades, retardo no diagnóstico de enfermidades e assim uma série de outras práticas que não são trabalhadas de maneira sistemática nas fazendas e que acabam gerando essa preocupação até do mercado consumidor em relação às boas práticas de bem-estar animal, né? Então, o bem-estar, ele vem cada vez mais para a mídia, né? Pensando agora no leite especificamente, né? E a gente sabe que o consumidor está atento, né? Então, aqui essa notícia aí recente aí de setembro de 2020, falando que, segundo entidades de defesa animal, a conduta de trabalhar com bem-estar animal nas fazendas é muito bem avaliada pelos consumidores e deve ser adotada. Então, os consumidores estão cada vez mais exigindo e se preocupando com a forma como os animais são criados, né? E o bem-estar animal, a gente sabe que traz produtividade, traz ganho financeiro para a fazenda, né? Melhora os índices zootécnicos, né? E isso é algo que a gente precisa cada vez mais trabalhar profundamente aí dentro das estratégias dos negócios, né? Que nem, não lembro, acho que foi a Camila que falou, né? A questão de tratar as fazendas como negócio, né? E não só como fazenda, né? Olhar o negócio estrategicamente, né? E aí, quando a gente pensa até em formas estratégicas de pensar os planos de desenvolvimento a longo prazo das empresas, né, das fazendas e dos seus negócios, né, entram as tendências aonde a gente vê, inclusive, instituições financeiras usando aí o bem-estar animal como driver para seguir as diretrizes em relação aí à liberação de investimentos e outras questões aí envolvendo sustentabilidade, enfim, diretrizes aí que trazem isso para dentro das instituições que liberam dinheiro para investimento das empresas, né? Então, o bem-estar também presente aí como uma tendência e algo que traz aí importância dentro do plano estratégico aí de como trabalhar o desenvolvimento das empresas, né? O Anuário 2020 da Embrapa também trouxe o bem-estar animal, a sustentabilidade e a relação com o consumidor como uma tendência, né? E aí eu destaco aqui esse parágrafo em que no texto, né, a professora Kênia fala, né, que no futuro próximo provavelmente aí não vai mais ser uma opção a certificação, e sim uma necessidade para se manter no mercado, né? Então, as empresas que produzem lácteos, elas vão obrigatoriamente ter que certificar como uma medida de atender ao clamor do consumidor, né? Por mais informação, por mais transparência, por mais qualidade, né? Então, isso passa a ser, obviamente, aí, claramente uma tendência de mercado futuro. O Brasil Dairy Trends, também de 2017, né, trazia já a questão da relação do consumidor com os produtos lácteos, né, pensando na tendência de práticas sustentáveis, na preocupação com o bem-estar animal, com a preocupação com os ingredientes na rotulagem, práticas de rastreabilidade, né, então tudo isso como tendência para chamar atenção aí e tentar agregar valor e trazer atributos diferenciados aí para os produtos lácteos. E aí aqui, até para trazer um pouquinho a questão da pesquisa do IDEAGRE, que foi desenvolvida em outubro, né, foi feito um questionário aí com produtores para entender o quão envolvidos, né, agora pensando para dentro da cadeia, pensando para dentro da porteira, o quanto os produtores estavam envolvidos e entendidos em relação à certificação de bem-estar. Foi bem interessante os resultados, né, em que dos 100% dos entrevistados, aí 70% disseram conhecer o programa da certificação, né, e 52% afirmaram conhecer os objetivos do programa e as propostas do programa. Né? Então, isso é muito interessante e mostra que existe um engajamento aí e os produtores sabem que o bem-estar animal impacta na produtividade, né? E isso traz assim, a gente fica muito feliz de ver, né, esse engajamento das fazendas, dos produtores nesse sentido, porque mostra que sim,
um ponto importante da gente trabalhar, não só dentro da fazenda, mas pensar também com essa visão para fora da porteira, né? Pensando no consumidor, pensando na agregação de valor, pensando nos atributos aí de qualidade, origem e rastreabilidade, né? E aqui só ressaltando que a Ideagri é nossa parceira aí nesse programa de certificação de bem-estar, né? A primeira empresa a ser certificada no programa Empresa Amiga do Bem-Estar no segmento software de gestão, né? Muito porque ela traz a questão da gestão das informações de maneira muito rastreável. Então, isso dá uma segurança muito grande para as fazendas que são certificadas e usam o software Ideagri, né, para garantir todas essas informações. Então, é uma forma da gente estimular o uso do selo, a mais fazendas certificarem, né, e também a fortalecer esse ecossistema pensando em bem-estar animal, né, é isso que a gente quer com os nossos programas, que cada vez mais fazendas certifiquem, não só com o objetivo de ganhar mais pelo litro do leite, mas sim por melhorar os seus processos internos, por melhorar a eficiência do seu dia a dia e garantir essas práticas de maneira independente, né? De maneira independente, sustentável e a longo prazo. E aí, onde é que entra o consumidor nisso tudo, né? Então, existem uma série de pesquisas também que mostram que os consumidores estão cada vez mais atentos aos rótulos, né? Nessa pesquisa aqui da Sociedade Americana de Prevenção à Crueldade dos Animais, fala que 70% dos consumidores estão prestando atenção em rótulos e eles querem saber a forma como os animais são criados. Então, de novo, a gente tem as pesquisas para dentro da porteira, a gente tem os manejos, mas a gente também tem que olhar para o consumidor que está lá na ponta, que é, na verdade, o elo final aí, né? Que se ele não comprar os produtos, nada para trás se justifica, né? Então, a gente olhar esses dados com bastante cuidado é importante para também nortear as nossas decisões para o futuro, né? Então, 70% dos consumidores prestam atenção em rótulo, isso é muito importante. E eles querem saber a forma como os animais são criados. 90% dos consumidores querem produtos de origem animal com certificação de bem-estar. E essa certificação, além de tudo, ela tem que ser independente e de terceira parte. E eu vou explicar o que significa isso, mas é uma forma de aumentar a confiança do consumidor perante o processo da certificação. De maneira bem rasa, né? Assim, se eu estou falando de mim mesma, não tem muito valor, mas se outra pessoa fala de mim, tem valor, tem peso, né? Então, o modelo que funciona a certificação de terceira parte. E 67% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por um alimento que traga em seus rótulos um selo de bem-estar. Então, isso é uma tendência muito forte, né? Em outros países já é consolidado, a gente vem trazendo isso para o Brasil como uma inovação mesmo, né? O Beba Mais Leite entendeu que fazia parte do propósito do programa, né, de estímulo ao consumo de lácteos, falar de certificação, trazer algo que na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, já é uma tendência, né, trabalhar com selos de qualidade para como uma ferramenta aí de comunicação com o consumidor, né, e conseguir levar essas informações até quem mais importa, que é quem compra os produtos lácteos, né. E aqui num outro paper aqui também falando da importância da fonte de informação. Então, como o programa de certificação, a forma como esse programa é desenhado é importante na percepção de credibilidade por parte do consumidor. Então, o consumidor ele confia mais em programas de certificação com auditorias de terceira parte, né, do que em outros programas que não têm esse mesmo formato, né? E pontos importantes aí para a gente garantir uma assertividade aí no processo da certificação é que haja transparência, que haja rastreabilidade nesse processo e um ponto fundamental é que haja marketing assertivo, né? Nosso objetivo aqui não é criar um mecanismo binário aí entre tem bem-estar e não tem bem-estar, né? O objetivo é comunicar de maneira positiva as questões de bem-estar que são desenvolvidas nas fazendas, né? Até porque a nossa empresa
todo mundo é técnico, todo mundo é do setor, então nós temos interesse em mostrar a realidade da maneira como ela é, né, sem fazer apologias a práticas que não têm efeito produtivo, né, mas também a gente precisa pensar nessa comunicação pensando no consumidor final, que é uma forma aí da gente conseguir alavancar o consumo e agregar valor aos produtos certificados, né. Então, fundamentalmente, o que a gente tem? A gente tem os conceitos, né, que a gente começou lá falando de conceito, falando das 5 liberdades, dos 5 domínios, depois a gente falou da questão toda do governo, dos órgãos internacionais regulamentando toda essa parte e trazendo esse suporte com diretrizes importantes internacionais, as pesquisas com as instituições, com os pesquisadores, trabalhando fortemente aí com dados de pesquisa para a gente realmente ter coisas que façam sentido dentro dos processos produtivos, né? A gente tem a mídia que traz essa visão do consumidor em relação à demanda, né? E ao mesmo tempo acaba gerando muitas vezes uma mídia negativa que a gente precisa desconstruir, mas também às vezes levando uma mídia positiva em que a gente consegue estimular a nossa cadeia, né? E as tendências de mercado, que a gente tem que estar sempre atento, tanto interno para dentro da porteira, né? Pensando em futuro, como pensando em cadeia como um todo, nos produtos finais, né? E aí, assim, a pergunta fica, né? Bem-estar é realmente importante para você? É importante para o seu negócio? O que a gente quer com o bem-estar? Aonde a gente quer chegar? E o que a gente quer mostrar para a sociedade com as práticas de bem-estar? Todo mundo fala, a gente ouve muito, não, eu tenho bem-estar, eu pratico bem-estar, eu faço bem-estar na minha fazenda, a gente segue as boas práticas, tudo certo. Mas e aí? Como que a gente trabalha isso pensando nos produtos, pensando em agregar valor, pensando na sociedade, pensando na comunicação, pensando no setor de maneira mais sistêmica, né? E aí, eu trago esse videozinho aqui que a ideia é só mostrar de maneira mais lúdica aí a questão do que a gente idealiza de bem-estar, longe de fazer apologias a um tipo de sistema específico, uma raça ou algum formato de produção. Aqui é mais mostrar um pouquinho de como que funciona essa questão do olhar do consumidor, que é o que a gente tem muito de experiência com o Beba Mais Leite, né, com todo o trabalho que a gente faz de comunicação focada no mercado consumidor, de que é necessário a gente olhar para fora da porteira, olhar através da montanha, né, onde a gente precisa passar a verdade, a gente precisa também trazer a ética dentro dos nossos negócios e da maneira como a gente comunica isso, mas a gente ter uma comunicação assertiva e pensando não só para dentro da porteira, e sim para o mercado consumidor. É isso que as certificações, os selos de qualidade, podem agregar valor e trazer essa diferenciação para o nosso setor, né? Então, como que funcionam esses selos? Como que a gente trata isso pensando em alimentos no Brasil, né? E aí aqui eu trouxe alguns exemplos de selo, porque assim, são milhares, existem uma série de selos, né? Muitos a gente nem presta atenção quando a gente olha rótulo, né? E aí varia do alimento para alimento, né? Não só dentro dos lácteos, mas aí a gente pode viajar dentro dos rótulos pensando em biscoito, em cereais, em macarrão, em arroz, em café, em vários alimentos aí que trazem certificações. E isso não é nada novo no sentido de que não existia antes e agora o Beba Mais Leite trouxe certificações, né? Sempre existiu selos, né? Dentro do nosso setor é que é algo muito recente, né? E a gente quis trazer isso justamente para mudar esse olhar e esse comportamento em relação à forma como a gente se comunica com o consumidor, né? Então aqui apenas alguns exemplos, né? Então, tem selo de produto kosher, que é específico para a comunidade judaica, tem selo de sustentabilidade, tem selo que envolve a questão do uso de madeira, de reflorestamento, tem selo de reciclagem, de cadeia reversa, de aproveitamento de resíduos, tem selo de carne, tem uma série, selo orgânico, tem uma série de selos aí, vários que eu nem coloquei aqui também, porque não ia caber no slide, né? E aí,
é importante colocar que existem dois tipos de certificações. Existem as certificações compulsórias, que são obrigatórias, que são aquelas em que existe um regulamento da legislação específico que determina se a empresa pode produzir aquele produto ou não. E se ela pode comercializar. Só depois que ela recebe a certificação é que ela consegue produzir aquele alimento de maneira legal no mercado, né? E tem as certificações que são voluntárias. Elas também são certificações de qualidade, mas elas são voluntárias. E é a própria empresa que define se ela quer participar do programa ou não. A gente chama isso de certificação de adesão voluntária. A empresa se candidata, ela busca certificações que fazem sentido estrategicamente para o seu negócio, para os seus produtos, e existe uma norma técnica, um protocolo de concessão de uso do selo, né, onde depois de cumprido todos os requisitos de atendimento daquele assunto, o selo é concedido e as auditorias elas continuam sendo periódicas ao longo do tempo em que a empresa se mantiver no programa, né, e a empresa, a partir da certificação, ela utiliza os benefícios, né, da comunicação e dos requisitos para identificar que aquele produto, que aquela empresa, ela atende essas normas e ela consegue se diferenciar em relação ao seu negócio, né, ao seu ramo de negócio. E aqui 2 exemplos, então, de certificação compulsória, né, pensando no selo de inspeção federal, aí, estadual, municipal do MAPA, que é obrigatório para qualquer produto de origem animal, né, seja ele no âmbito federal, estadual, municipal, é obrigatório que os produtos de origem animal tenham um selo, carimbo de inspeção, né, e isso é um exemplo clássico aí de certificação compulsória. E aí eu quis trazer um outro exemplo aqui, que não tem nada a ver com alimento, né, que tem a ver com brinquedos, mas que está no nosso dia a dia, né, que é o selo que é concedido pelo Inmetro, né, juntamente com o Instituto de Pesos e Medidas, né, o IPEM, em que ele avalia uma série de questões, né, segurança do produto, faixa etária, forma de uso, enfim, mecanismo aí de funcionamento do brinquedo e tudo, e a partir dessa avaliação, e se não houver nenhuma não conformidade, o produto fica liberado para ser comercializado no mercado. Caso contrário, ele é retirado do mercado e ainda a empresa recebe uma multa por colocar no mercado um produto sem as especificações corretas, né? Então, são selos obrigatórios. Se a gente, agora no Natal, né, se a gente vai ver todos os brinquedos, tem esse selo na embalagem. E 2 exemplos de certificações voluntárias, aí coloquei a nossa certificação de bem-estar animal, né, que é um programa de adesão voluntário, feito de maneira independente, né, não está ligado a nenhum órgão específico, ele é um protocolo privado, né, e o programa Carne Certificada Angus, que é da Associação Brasileira da Raça Angus, né, e que nos inspirou muito na criação dos nossos programas de certificação. É um programa que já está aí no mercado há mais de 20 anos, é um programa que mudou o cenário tanto da porteira para dentro, pensando nas raças, pensando no sobrepreço nos frigoríficos, pensando em qualidade de carcaça, e da porteira para fora, pensando aí no olhar do consumidor em relação ao tipo de carne a ser adquirida no mercado, né? Então, hoje a gente olha qualidade de carne e não olha só preço, e existe uma agregação de valor extremamente importante aí que mudou aí toda a cadeia produtiva da carne, né? Hoje existem N protocolos de raça e de atributos de qualidade que se originaram aí em função desse programa Carne Certificada Angus, né? E aí, como que funcionam, então, as certificações, né? Eu falei que eu ia explicar o que era uma certificação de terceira parte, né? E aqui, então, a gente tem os atores desse processo, né? Então, o primeiro ator aí, e talvez o mais importante deles, do ponto de vista da governança, é o gestor do programa, né? Que no caso nosso é o Beba Mais Leite, né? Que gere o programa, é dono do selo, é ele que coordena o Beba Mais Leite que coordena todo o processo da certificação, né?
mas a gente tem uma certificadora homologada, que no caso aqui é a Quicons, né, que faz as auditorias do programa de maneira independente, né, de maneira isenta, completamente isenta, onde a gente não tem nenhuma relação direta com o processo da certificação em si, para que a gente tenha uma independência dos poderes e consiga garantir a tal confiabilidade aí que o consumidor busca nos produtos certificados, né? Então, a certificadora ela tem autonomia total para auditar produtores e indústrias, né? E aprovar ou reprovar de acordo com o checklist e os requisitos, gerar o plano de ação e o relatório de aprovação e não conformidades, né? E aí existe um círculo virtuoso aqui entre produtores e indústrias e o consumidor para garantir os atributos definidos no protocolo para concessão do selo. Entre eles, aí, origem, rastreabilidade, qualidade, segurança, sustentabilidade, responsabilidade social. E aí depende muito de qual que é o foco do programa, né? Quando a gente fala em bem-estar animal, a gente está tratando de todas essas questões aí, mais as práticas específicas de bem-estar animal. E para nunca esquecer e estar totalmente ligado aos programas, apesar de ser uma certificação voluntária, as entidades normalizadoras, elas sempre vão estar presentes, porque nunca nenhum programa desses de certificação voluntária de qualidade sobrepõe alguma legislação, né? Então, as legislações vigentes no país, elas são soberanas, né? Elas sempre vão dominar o processo, né? E todos esses protocolos, eles têm que estar alinhados com as legislações do setor, né? E isso é algo extremamente importante, porque os protocolos, eles são uma ferramenta adicional, e no caso do bem-estar, elas trazem uma avaliação mais específica, mais profunda de bem-estar, e essas medidas, né, esses requisitos da certificação voluntária, eles podem servir muito para ajudar nas inspeções oficiais, né? Então, por isso que tudo está interligado e em nenhum momento isso está descolado do processo de inspeção e dos órgãos oficiais. E aí vem os desafios, né? Como que a gente coloca os selos, né? E a decisão de compra dos alimentos perante o consumidor. Como que o consumidor enxerga os selos, né? E como que ele como que ele vai se relacionar aí com essa informação na rotulagem e decidir se ele compra um alimento certificado. E como que isso vai trazer agregação de valor e como que isso vai trazer uma diferenciação do produto na gôndola perante os concorrentes, né? E aí a gente tem uma série de desafios, né? A começar pelo conhecimento, né? E aí aqui a gente tem algumas pesquisas que mostram que esse conhecimento ainda é muito díspare, né? A gente não tem algo uniforme em relação a como o consumidor conhece esses selos, mas a gente entende que os selos de qualidade, eles estão mais fortalecidos, né? Essa pesquisa foi desenvolvida pela Fiesp e pelo Ibope, por uma grande rede de varejo, né? Por uma grande rede de varejo, junto com a Paripasso, que é uma empresa de rastreabilidade, que trabalha com cadeias, principalmente cadeias curtas, né? De hortifruti, de ovos, de produtos frescos, né? Faz parte da Gênesis Group, que é uma certificadora também que trabalha com a gente no programa de vacas A2A2, né? E aí a gente vê nesse gráfico aí que os selos de qualidade, os consumidores conhecem, ou conhecem pelo menos um pouco aí de como que funciona e que isso passa a ser aí um atributo interessante aí para decisão de compra de um produto na gôndola do supermercado. E os selos de qualidade acabam sendo aí mais reconhecidos que outros tantos que até já estão no mercado há mais tempo, como orgânicos, alimentos funcionais e selos de sustentabilidade e assim por diante. A percepção de valor é um outro desafio grande, né? Aqui um exemplo da carne Angus, né? Porque a gente sempre se pergunta, mas quanto que agrega de valor no ponto de venda?
como que eu vou vender esse produto mais caro, né? Então, existem uma série de dados de mercado que falam que para o produtor, né, agrega em torno de 10% sobre o preço do produto in natura, né? E nessa pesquisa aqui, realizada aí em 2014, pensando só em carne, selo de qualidade, pensando na carne Angus, né, o selo Angus aí, a variação foi muito pouca aí entre o que os entrevistados responderam em 2 redes de supermercado aí, entre 10% e 30% de agregação de valor, né, o quanto a mais vale uma carne com selo de qualidade. Então, variou muito pouco, aí de 17% até 22%, 23% aí, dos consumidores que disseram que vale entre 10% e 30% a mais um produto com selo de qualidade no rótulo, né? Então, isso é um dado de mercado importante. A gente tem isso no leite A2, a gente sabe que agrega entre 30% e 40%, né? E a gente sabe que os selos têm, sim, essa capacidade de comunicar melhor para o consumidor os atributos e, sim, ser uma forma de agregar valor, né? E quais são esses atributos, né? Quais são esses fatores, esses determinantes aí em relação ao consumo de alimentos certificados, né? O que o consumidor olha, o que motiva ele a olhar os produtos certificados e adquirir esses produtos, né? Então, a gente tem aí a segurança alimentar como um ponto forte, a gente tem a credibilidade do produto, a confiança da marca, também é um ponto importante aí na decisão de compra, né? Então, é uma outra pesquisa aí que mostra aí que existe uma variabilidade muito grande, mas que a questão aí relacionada à confiança, credibilidade, segurança do alimento, são pontos que impactam fortemente aí na decisão de compra dos produtos. E nesse outro trabalho aqui, diferente da primeira condição lá em relação a conhecimento quanto ao selo, aqui nesse trabalho a rastreabilidade acaba sendo um ponto aí que foi bem importante como fator de motivação da compra de produtos certificados, né? Então, hoje a gente tem aí uma série de lácteos trabalhando a questão da rastreabilidade, da origem, né? E é algo que com certeza vai se fortalecer ao longo dos anos, aí pensando em cadeias mais curtas de abastecimento de produtos frescos, né? E aqui alguns dados de mercado também recentes, mostrando aí em outras cadeias, em outros produtos, como produtos certificados agregam valor, né? Então, isso não é nós que estamos dizendo, isso é o mercado que fala, né? E eu acho que é uma responsabilidade nossa e de quem está na gestão dos negócios olhar para frente, olhar para o futuro, olhar daqui 5 anos, olhar daqui 10 anos e olhar outros drivers, às vezes sair um pouco de dentro do nosso setor e olhar outros mercados para entender como que esses mercados agregam valor. Aqui pensando, né, em produtos, outros produtos agroalimentares aí com proteção de origem, com selo de origem, né? Houve um crescimento aí de 49% em 7 anos aí em agregação de valor quando o produto é certificado, né? O caso da madeira certificada, né, pelo selo FSC, aí o preço da madeira certificada pelo menos aí 8% acima do preço da madeira não certificada. Então, isso corrobora muito aí com os dados que a gente encontra de 10% mais ou menos de agregação de valor em cima entre produto certificado e produto não certificado. E aqui um exemplo do leite A2, né, da Lete, que é a marca pioneira aí em produção de leite A2 no Brasil, né, também houve um incremento aí de 15% no preço de venda em relação aos concorrentes por conta da certificação, né, por conta da agregação de valor, da presença dos selos, da comunicação assertiva em relação ao mercado e ao público-alvo, né. E aí, falando especificamente da certificação do Beba Mais Leite, né, como que a gente pensou a certificação, e aqui hoje a gente, durante esses 3 dias de evento, a gente vai ter aí palestras sobre qualidade do leite, criação de bezerras, nutrição, gestão de pessoas, gestão de dados, tudo isso faz parte da certificação de bem-estar animal do Beba Mais Leite. Nós definimos 5 pilares
para definir os requisitos, né, os requerimentos mínimos do programa, e esses 5 pilares estão aqui. Então, a gente queria, dentro do programa, né, desenvolver um ambiente psicologicamente mais saudável para os animais e para os colaboradores da propriedade, abolir todo e qualquer tipo de maus tratos e sofrimento aos animais, promover boas práticas agropecuárias e a gestão nas fazendas. A gente entende que o programa de certificação ele é um programa de melhoria contínua, que ele é perene, é algo a médio e longo prazo, né? Ele não traz benefícios diretos em índices ou técnicos como trocar uma ração, implementar uma instalação no curral, mas ele a longo prazo ele traz benefícios e traz perenidade para o processo. Estimular o uso consciente de medicamentos, especialmente antibióticos, nas explorações leiteiras, e aqui tem um driver extremamente importante e que é global, onde a gente trata, quando a gente reduz o uso de medicamentos, ou pelo menos usa os medicamentos de maneira mais consciente, a gente está desperdiçando menos alimentos, a gente está contribuindo para que não haja resistência bacteriana, e porque existe um problema mundial aí em relação ao desenvolvimento de novas moléculas de antibióticos para uso humano, em que a gente não tem, né, faz anos que não se desenvolve uma molécula nova, né? E quanto mais antibiótico a gente usa e de maneira indiscriminada no campo, isso vai ser revertido contra nós mesmos, né? Então a gente tem aqui um compromisso extremamente importante em usar os medicamentos de maneira consciente, em função dessas duas situações, né? Desperdício de alimentos e a questão da resistência bacteriana, né? Isso é muito importante. E, obviamente, melhorar a reputação e agregar valor aos lácteos, atendendo ao mercado consumidor cada vez mais exigente, né? Então, isso está no nosso core, está nas nossas estratégias como Beba Mais Leite, e nas certificações entra também de maneira muito forte, né? A certificação, então, ela tem como público-alvo os produtores, a indústria e também a indústria de insumos, né? A indústria de lácteos que quer usar o selo para agregar valor e comunicar isso via rotulagem, né? Também aqui é uma maneira de desenvolver os fornecedores. Hoje as indústrias de lácteos, elas têm uma obrigação perante o regulamento de inspeção de produto de origem animal, que é qualificar seus fornecedores. Então a certificação ela pode ser sim uma ferramenta de qualificação dos fornecedores, e como eu falei lá atrás, como a gente está alinhado com as legislações vigentes, a certificação, mesmo voluntária e independente, ela pode ser sim um complemento de uma inspeção oficial e se tornar um mecanismo aí de garantia dos processos. Então é algo que está muito alinhado à necessidade que a indústria tem de cumprir as legislações pertinentes do setor, né? E as indústrias de insumos, como o Ideagri mesmo, que querem agregar valor aos seus produtos e serviços, né, e contribuir para a melhoria da cadeia. E por que escolher o selo do Beba Mais Leite, né? Ele é um selo independente, como eu já falei, é um selo de adesão voluntária, ele é um selo que se comunica com o consumidor, é um selo com certificação de terceira parte, que tem um reconhecimento muito grande por parte do consumidor, não é um selo excludente, né? A gente procurou desenvolver todos os requisitos sem denegrir nenhum tipo de prática. Então, um exemplo aqui que eu dou a gente não fez menção específica a animais soltos no pasto e nem animais presos num freestyle, né? Existe uma avaliação profunda de comportamento e uma avaliação profunda sistêmica do formato com que aquela propriedade trabalha bem-estar e interage com os seus pares dentro do processo, para que a gente consiga evidenciar através de documentos e registros que aqueles pontos são cumpridos, né? É um programa contínuo de estímulo às boas práticas, foi desenvolvido para a nossa realidade, a gente não importou nada que veio da Europa, dos Estados Unidos, de outro país que não tem uma realidade que nem a nossa, né? Nós temos uma extensão territorial grande, a gente tem raças diferentes, distintas, a gente tem sistemas de produção que são diferentes de norte a sul, então não tem como ser um programa fechado e quadrado, né? São requisitos práticos e objetivos, né? E é uma importante ferramenta de comunicação aí
para dentro e para fora do setor, né? E aí a gente entende que, pelo fato do Beba Mais Leite ser um elo forte entre todos os stakeholders aí do setor, né, a gente consegue fazer uma comunicação assertiva, valorizar os lácteos, valorizar o produtor, né, transformar positivamente essa cadeia e transformar essa comunicação, trazer essa comunicação de maneira assertiva para o mercado consumidor. E aí, respondendo lá atrás a pergunta, né, se realmente a certificação ela agrega valor e ela diferencia, né, eu tenho toda a convicção que sim, né, porque existem uma série de vantagens de certificar, né, e essas certificações voluntárias, elas trazem esse olhar mais profissionalizado para dentro do setor, que é algo que a gente precisa cada vez mais trabalhar, né. Então, uma empresa que certifica, ela se torna mais competitiva e diferenciada no mercado, né, e ela é capaz de atender demandas de compradores mais exigentes, né, voltando à questão, hoje a gente não é uma cadeia exportável, né, mas num futuro próximo aí vai que a gente se torne, né, então assim todo mundo já está preparado, eu acho que a gente tem que pensar nisso também, e ao mesmo tempo eu consigo com isso atender a exigência aí dos laticínios por produtos diferenciados e uma qualidade de matéria-prima melhor, né? Eu reduzo drasticamente o risco de ter a produção interrompida pelo MAPA e outros setores do governo, porque hoje existem auditorias nas propriedades leiteiras, pensando em bem-estar animal, né? E como eu comentei, a questão de a gente conseguir alinhar a certificação voluntária com os requisitos de qualificação de fornecedor e do RISPOA, do ponto de vista de atendimento de legislação, né, em função de bem-estar animal, pode ser um complemento aí que impacta positivamente o negócio e a produtividade. Compromete a equipe com a qualidade do produto produzido, eu trago uma mensagem estratégica para dentro do meu negócio, onde sim, a gestão da empresa está interessada em bem-estar, está focada em bem-estar, quer bem-estar em todos os setores da fazenda, então eu transmito essa comunicação positiva para a minha equipe, comprometo ela e ela automaticamente vai trabalhar muito mais engajada nas questões de bem-estar no dia a dia da fazenda, porque uma coisa é quando alguém vem e cobra, outra coisa é quando ninguém está olhando e será que eles estão fazendo de verdade os procedimentos lá, cada um no seu setor. Então, no momento em que a gente cria esse processo, esse círculo virtuoso, a gente compromete cada vez mais a equipe e todo mundo atua de maneira mais sistemática. Eu possibilito a medição de melhoria contínua, né? Eu consigo medir tudo que a gente mede, a gente gerencia. Se eu não meço, eu não gerencio nada, né? Então, aqui entra o IDEAGRE muito forte também, é uma ferramenta de gerenciamento, em que quanto mais informações eu tenho, mais gestão, mais decisões assertivas eu consigo tomar, né? Abre as portas para inovação, cria novos negócios, então sempre que certifica, e não é o certificado em si, é o processo todo que traz melhorias e promove inovação e desenvolvimento de novos negócios, né? Amplia a eficácia e eficiência dos processos, porque eu tenho sempre alguém ali checando aquilo, uma auditoria externa tem um peso gigante dentro de uma organização, né? Aumento também o poder de negociação dos contratos com compradores e fornecedores. No momento que eu tenho uma certificação, que eu tenho um certificado, isso tem um peso muito grande na negociação dos contratos, tanto com compradores como com fornecedores, né? Isso ajuda demais aí nesse poder de negociação. Eu consigo ter um poder de barganha maior, eu consigo trabalhar melhor os meus contratos. Eu reduzo perda e não conformidades no dia a dia da minha empresa, né? Eu costumo dizer que certificação não é custo, certificação é investimento. Eu não vou retornar esse investimento imediatamente, mas eu vou reduzir os custos, vou reduzir as perdas, vou reduzir aquelas coisas que a gente não enxerga no dia a dia de uma operação. Facilita a tomada de decisão e a gestão da empresa e gera autoridade para a imagem institucional da empresa. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu estou trabalhando a autoridade perante o mercado, né? E aí, para finalizar mesmo, né, a certificação, ela é investimento ou custo? Ela traz diferenciação e agregação de valor, mas ela é investimento ou custo? Né? Na minha visão,
na nossa visão da empresa e de como a gente vem trabalhando a certificação inclusive com as fazendas que são certificadas, é que a certificação é um investimento, né? E essa figura, ela representa muito o que eu enxergo como investimento. É uma bússola, né? Em que a certificação, ela te traz direcionamento, porque existem requisitos, mesmo que você não cumpra todos de imediato, ela traz requisitos que são drivers para futuro. Então, isso leva a empresa para um outro patamar, faz com que a empresa olhe para o futuro, olhe para onde ela quer se direcionar, né? Então, jamais uma certificação é custo, ela é investimento, ela tem retorno a médio e longo prazo e, com certeza, ela é estratégica para a companhia, né? Aqui só algumas fazendas certificadas dentro do nosso programa, né? Selecionei algumas aí para mostrar que, independente do tamanho da fazenda, da raça, do formato de trabalho, é possível sim certificar, né? Fazenda no Mato Grosso do Sul, fazenda em Minas, fazendas grandes, fazendas conhecidas, né? Que já trabalhavam práticas de bem-estar há muito tempo e que consolidaram esse trabalho através da certificação. E entendem que, estrategicamente, isso torna o negócio cada vez mais valioso aí, perante o mercado. Fazendas que têm produtos no mercado, que usam o selo para agregar valor e para se comunicar com os seus consumidores, né? É uma forma importante aí de mostrar quais são as estratégias da empresa, né? E gostaria de deixar aqui meu muito obrigado também a toda a equipe, né, do AgroMulher e do IDEAGRE pelo convite, deixar meus contatos aí, meu e-mail para qualquer dúvida, qualquer questão aí que vocês tenham dúvida, estou à disposição. A nossa página, certificaçõesbebamaisleite.com.br, também tem uma série de materiais, uma série de matérias da revista Leite Integral também contando um pouco mais desse trabalho que a gente desenvolveu esse ano e que a gente está muito motivado para começar o ano de 2021 aí com um trabalho forte nas certificações, né, para modificar, a gente acredita demais na modificação e fortalecimento do nosso setor. E as nossas redes sociais aí com 3 perfis que são bem relevantes aí, o Leite Certificado, Beba Mais Leite e a revista Leite Integral aí para vocês visitarem e conhecerem um pouco do nosso trabalho. E um agradecimento aí à Kikons, a nossa certificadora parceira, sempre com a gente aí no desenvolvimento e nesse processo aí de auditoria nas fazendas, empresa com extremo renome internacional, com conhecimento técnico absurdo aí que traz agregação aí para o programa e aí a gente, enfim, está muito contente com todo esse resultado e agradecer aí mais uma vez a atenção de todos e estou disponível aí agora para a gente trocar ideias, enfim, e compartilhar conteúdo. Nossa, que palestra incrível, Helena, incrível, incrível, incrível. Todo mundo aqui acompanhando cada minutinho, cada explicação sua, foi muito enriquecedor, né? Só para que você tenha noção, mais de 130 pessoas estavam aqui te acompanhando, escutando tuas palavras, todos os ensinamentos, dicas. E temos aí diversas perguntas para te fazer, até para a gente discutir mais, se aprofundar em alguns assuntos, né? Quero te parabenizar desde já por todo o trabalho que está sendo desenvolvido, e eu tenho certeza que as pessoas que te acompanharam aqui já estão aí um passo à frente para buscar otimizar o trabalho, para empregar essas dicas, empregar esse conteúdo de uma forma mais assertiva dentro dos seus trabalhos. As meninas vão compartilhar aqui na tela as perguntas, e aí a gente vai fazendo esse bate-bola aqui, para que a gente consiga, de uma certa forma, aí, interar mais sobre as certificações e a pecuária leiteira, tá? Essa pergunta é minha, tá? Vamos começar aí com a pergunta minha. Uma leiteira que está começando agora, Helena, já deve obter certificações? A certificação, ela é uma adesão voluntária, né? Então, sim, se você vai começar o processo, é legal já ter esses direcionamentos. Então, mesmo que eu não atendo todos os requisitos, mas eu já quero entender para já me preparar para esse processo, sim, é interessante.
E aí, assim, comentando um pouquinho de como que funciona essa abordagem, né? Existe um manual e um regulamento do programa que eles são disponibilizados, né, para quem tem interesse em participar, porque como é uma adesão voluntária, isso não é às escuras, né? A certificadora ela não chega na fazenda e sai auditando com checklist sem conversar antes com a empresa. Isso tudo é trabalhado para que os requisitos sejam atendidos, né? Não é uma coisa compulsória, mesmo que vem, existe a regra, você tem que conhecer a regra e você auditado tem que cumprir. Existe uma preparação, né? E não é nada traumático. Então, é importante que os requisitos sejam de conhecimento, né? Então, isso faz parte da transparência do processo. Então, você, começando agora, você tem direito de receber esse material e entender se você está mais para lá ou mais para cá e o quanto você precisa caminhar para conseguir se certificar, né? Então, é legal, sim, conhecer os requisitos para certificar assim que você entender importante. Show, show, sensacional, respondeu perfeitamente a minha pergunta. Obrigada. E a próxima perguntinha, vamos lá, vamos ver. O pessoal aí do suporte está aqui dando essa assistência. Bom dia, sou Tereza de Resende Costa, em Minas Gerais. Helena, como você acha que é a melhor forma para a gente, que é do agro, confrontar quem fica nos acusando de maus tratos com animais? Isso é algo bem importante, Tereza, e assim, primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter união dentro da cadeia, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar de maneira organizada, com voz única, sem fragmentar o formato de comunicação, né? E aí, falando um pouco do Beba Mais Leite, é isso que a gente faz, né? Uma comunicação assertiva, através de conteúdos, sempre traduzindo isso de maneira mais palatável e mais leiga para o consumidor, para ele entender, né, as questões internas do agro, né, dentro do nosso setor. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter uma comunicação única, né, uma coisa organizada e que tenha um propósito final, né? E aí vale lembrar algumas coisas que às vezes dentro do setor a gente faz, né? E que não agregam em nada para aquele consumidor que está descolado lá na ponta e que muitas vezes nem conhece fazenda. Então tem algumas coisas que a gente tem que saber como trabalhar, né? Como trabalhar essa comunicação para que não seja um tiro no pé e acabe nos prejudicando internamente ao invés de nos ajudar, né? Então acho que a gente tem que coordenar muito bem as ações para que elas sejam realmente efetivas, né? E ter uma comunicação única, eu acho que é o caminho mais correto. Perfeito. Espero que tenha respondido a pergunta da Tereza. Qual é a nossa próxima pergunta? Vamos lá. Fernanda Santana. Parabéns pela excelente palestra. Ops, mudou aqui. Mas é a mesma pessoa, tá? Fernanda Santana. Pessoal, vamos lá. Isso acontece, né? Ao vivo é assim, gente. Isso acontece. Mas tudo bem. A Fernanda fez uma perguntinha aqui. Parabéns pela excelente palestra. Gostaria de saber com qual frequência as propriedades são monitoradas para averiguar se estão seguindo os padrões para manter o selo de bem-estar. A certificação, foi elaborada em quatro fases, né? Então, tem os requisitos da fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. E pelo menos aí a cada 4 meses a fazenda é visitada pelos auditores. Então, existe um ciclo de 3 a 4 visitas para completar os 2 anos do programa e depois, a cada 6 meses, a fazenda é visitada novamente durante um dia inteiro aí, visitando, verificando todos os setores da fazenda para atendimento dos requisitos. E é muito importante não ser só verificação visual, né? Óbvio que a auditoria é um retrato do dia, né? Mas é muito importante os registros, os documentos, o histórico dos 6 meses para trás.
Então, o grande legado, na minha visão, assim, de certificação, é que a gente aprende a fazer registro, a controlar as coisas, porque quando o auditor chega, ele não vai olhar só o do dia, ele vai olhar o que aconteceu para trás, uma semana anterior, um mês atrás, como que colostrou as bezerras, como que foi feita pesagem, como que eu faço o manejo das novilhas, como que eu cuido da vaca no pós-parto, né? Então, tudo isso não é só avaliado no dia, é feita uma verificação para trás através de registros, né? Então, eu acho que esse é um grande legado e que a gente trabalha. Eu venho da indústria de alimentos, né? Eu sou veterinária, né? Tenho formação na área, tudo, mas assim, o meu foco sempre foi processo, indústria. E na indústria, isso é muito natural já, todo mundo registra tudo. E na produção primária, a gente tem muita dificuldade de registrar, a gente tem dificuldade de anotar as coisas. Então, isso é muito importante para a gente gerenciar processos, né? Então, hoje a gente tem maneiras mais informatizadas de fazer isso, mas também a gente anotar no caderno, a gente ter uma planilha onde a gente anota a campo as coisas, é muito importante para a gente monitorar e seguir esses padrões do processo da certificação. Perfeito. Espero ter respondido a sua pergunta, Fernanda. Vamos para a próxima perguntinha. Thaís Santos. Dentro das leiteiras, já temos um tabu em levar a legislação sobre padrão de qualidade a sério. Você entende que seria mais fácil adotar o bem-estar animal? Eu acho que o desafio é muito parecido. Inclusive, eu uso muito uma analogia que é o seguinte, assim, quando, né, a gente super a favor das legislações de padrão de qualidade, e isso, assim, no Brasil, né, já se atrasou o máximo que podia, e se é que não está atrasando mais ainda, né? Então, assim, qualidade é fundamental, qualidade do leite é básico para a gente conseguir trabalhar, inclusive, a operação do negócio, né? Então, a gente sabe que existe perda de produtividade se a gente não tiver qualidade, né? Então, a gente costuma até dizer que assim, o correto não seria nem pensar em contagem de bactérias total ou célula somática pensando em remuneração do laticínio. Isso está dentro da estratégia do negócio. Eu preciso ter uma CBT e uma CCS baixa porque isso melhora o meu negócio, não porque eu vou receber mais pelo laticínio. Bem-estar é a mesma coisa. Eu vou trabalhar práticas de bem-estar porque isso traz produtividade para o meu rebanho a médio e longo prazo, né? Investir em conforto animal, investir em práticas de bem-estar revertem em produção de leite. E se eu tenho melhores práticas, eu vou ter automaticamente um maior volume de leite e vou receber mais pelo litro do leite porque eu vou ter mais volume, né? Então, são dois desafios críticos. Acho que a gente já está super atrasado, a gente já tinha que estar com isso muito mais avançado, e assim como a qualidade do leite, o bem-estar é necessário a adoção de práticas, né? Mais fácil? Não, nada é fácil. Eu acho que, assim, tem que começar, né? Eu acho que o negócio é iniciar, não dá para botar a culpa no terceiro, tem que sempre começar e ir avançando passo a passo. Eu acredito muito nisso também, Helena. Os desafios são muitos, mas a gente tem que encarar de frente para buscar sempre essa otimização. Espero ter respondido a sua pergunta, tá, Thaís? Vamos lá, Clarice Santos. Bom dia. Com relação à transparência na produção, na sua visão, os consumidores estão voltados ainda ao bem-estar ou mais à qualidade do produto, pensando na sua saúde? Eu acho que o bem-estar ele está muito ligado ao propósito de consumo, né? Hoje os consumidores eles estão buscando marcas que tenham um propósito. Então eles olham o que essa empresa faz com as práticas de sustentabilidade, o que essa empresa faz para qualificar seus fornecedores, o que ela faz para escolher as suas matérias-primas, os insumos que ela usa para fabricar os produtos. Então, eu acho que a qualidade do produto, ela está ligada a tudo isso, né? E isso, assim, lógico que a gente tem aquele consumidor classe C e D, que ainda olha preço, que vai pelo mais barato, mas nós estamos falando de agregação de valor, nós estamos falando de produtos diferenciados. Então,
pessoas, esses consumidores que buscam todos esses atributos, eles, além da qualidade, que é uma coisa intrínseca, eles não vão, porque isso é óbvio, qualidade tem que ter, qualidade não é pré-requisito, qualidade é algo que tem que ter, né? E o bem-estar, ele passa a ser um diferencial, algo que traga essa história do negócio, esse propósito, esse, né, que a gente fala, o storytelling, aí essa coisa de contar um pouco de como a empresa está no mercado, né, por que ela está, com que tipo de produto que ela está querendo conversar com os seus consumidores, né. Perfeito, perfeito. Espero ter respondido a sua pergunta, Clarice. Temos mais alguma? Essa é minha também. Você falou sobre consumidores, né? Já estarem bem preocupados com a procedência dos produtos. Como o bem-estar, nesse caso, né, pode ser quantificado na rastreabilidade? Aí vem o selo, né? Por isso que existe o selo. O selo, ele é concedido em função do atendimento daqueles requisitos. Então, o consumidor, ele tem direito de entender que requisitos aquele selo carrega, né? E aí, baseado no atendimento daqueles requisitos, eu consigo quantificar o quanto aquele produto pratica, né? Tem práticas de bem-estar. A rastreabilidade é porque, se eu pego produto, leite, proveniente de fazendas certificadas, eu vou ter que rastrear esse processo até a indústria e fazer o invase, o processo desse produto separado do restante dos outros rebanhos que não têm a certificação. Eu consigo automaticamente rastrear a cadeia, né? Consigo rastrear esse processo, assim como existem alguns leites já com sem estabilizante, né, que é baixa CBT, né? Então é porque eu consigo fazer essa rastreabilidade de origem, ou de uma fazenda específica, ou de 2, 3 fazendas com aquelas características, e colocar essa informação na rotulagem, e garantir a rastreabilidade desse processo na indústria. Perfeito, perfeito. Respondeu perfeitamente a minha pergunta, tá? Temos mais alguma perguntinha aqui, pessoal? O Aldan Rodrigues. Vocês acreditam que a educação por meio digital pode se tornar uma saída acessível para melhorar a produtividade dos produtores e pequenos produtores? Aldon, eu acho que sim, e assim, acredito que qualquer tipo de processo de educação continuada, de treinamento, de gestão de pessoas é fundamental para que haja essa melhora tanto de melhora de índices, como melhora de produtividade, tanto para médios, pequenos ou grandes produtores. Então, assim, essa parte de conteúdo, de treinamento, de gestão de pessoas, de melhoria contínua, ela é fundamental, assim. Na verdade, sem isso, eu acho que as outras coisas todas ficam meio pendentes, né? Então, sim, a educação, ainda mais hoje, nesse mundo que a gente está, né? Nesse momento, o digital é algo que facilita demais e o acesso é muito rápido, né? Então, acho que a gente consegue chegar com conteúdo de qualidade, rápido e de maneira bem acessível para todo mundo. Perfeito, perfeito. Com a pergunta do Aldan, encerramos aqui as nossas perguntas. Espero que todos aí tenham sanado suas dúvidas, tenham aproveitado todas as dicas da Helena, que não foram poucas, tá, pessoal? E isso faz com que nós possamos evoluir cada vez mais dentro do agro, dentro da pecuária, e buscar que realmente existam cada vez mais certificações, todo mundo esteja ali trabalhando conforme manda o figurino, para que nós tenhamos aí cada vez mais produtividade, eficiência, qualidade e segurança, né, acima de tudo. E aí eu pergunto para você, Helena, para que você possa agradecer, que você, enfim, possa aí fazer esse último contato com o pessoal. Fique à vontade. Não, eu agradeço demais a oportunidade, agradeço, Udi, aí pela moderação aí, super entusiasmada, é muito bom, a gente sai feliz, né, a gente sai satisfeita e com a certeza, assim, de que, né, que fez um bom trabalho, enfim, e vou acompanhar os próximos dias aí, estou curiosíssima para o lançamento do índice de IDEAGRE, né, como a Camila falou, é um benchmark importante para o setor, a gente está aí ligado, vai continuar ligado aí em vocês, e agradecer demais aí o público que participou, que acompanhou ao vivo aí, online, que hoje também é algo bem desafiador, né, porque a gente tem tanto conteúdo aí sendo gerado que um evento dessa magnitude aí
já é sucesso aí, a gente está muito contente de ter participado. Agradeço em nome do Beba Mais Leite, das certificações, e muito obrigada aí, uma boa tarde aí para todos. Nós que agradecemos, né, a sua colaboração, as suas palavras tão ricas, né, em nome da AgroMulher, da AgroMulher Academy, da IDEAGRO, em meu nome também, agradeço a sua participação conosco, e já quero deixar um convite aqui para o pessoal, tá? Às 15 horas, a gente retorna aqui para uma palestra também sensacional com a zootecnista Poliana Rota, sobre nutrição de vacas leiteiras em confinamento e uso do DDG para substituir o farelo de soja e milho. Então, pessoal, vamos aí esticar as pernas, comer alguma coisa, um almocinho, né? Um feijão com arroz, um macarrão, uma carne ali. E já já a gente volta às 15 horas para dar continuidade a esse conteúdo, que é isso é muito importante, né, pessoal? Essa troca, esse conteúdo, esse enriquecimento para que todo mundo aí possa ter essa evolução. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez a Helena. E aí estaremos aqui novamente às 15 horas e conto com vocês, pessoal. Um abraço.